Eu vou fazer um pouco diferente hoje e vou trazer mais uma história. Meu nome é Ricardo de Oxumalobá, pesquisador de lendas do Batuque do Rio Grande do Sul, pesquisador de lendas dos orixás, de itãs relacionados ao Batuque. Eu sou acadêmico, doutorando do curso de Letras e Literatura da URGS e pesquisador da cultura afro-gaúcha, já há bastante tempo, e sou religioso afro da nação de Oió-Conjeje, do pai Chiquinho de Oxalá, Mocoxé, a benção meu pai. E eu emendei uma história na outra, nem tirei esse chicote maravilhoso que a minha irmã Madi de Oiá faz. Ganhei ele, adora esse chicote, acho ele lindo. Eu ganhei bênçãos do meu convívio com Oiá e do meu convívio com a Madi, e não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Ainda quero conversar com ela de uma maneira mais especial. Mas lembram que eu falei do enlouquecimento de Oiá? Esse enlouquecimento está ligado a duas lendas. Uma delas, eu vou falar muito rapidamente, conta que Oiá teve com Ogum 8 filhos. E esses 8 filhos nasceram sem rosto e acabavam morrendo. Contam que Oiá acaba enlouquecendo e fugindo de Ogum, transformada num búfalo, e apenas se acalmando nos braços de Odé e se aproximando de Oxalá Urumilaia, ela consegue preparar a própria energia para dar à luz ao primeiro ancestral, Egungun. Quando a gente cultua os Eguns, a gente pensa Egum, no Batuque do Rio Grande do Sul eu vejo com muita tristeza a figura do Egum ser associada ao mal, ser associada à morte, no sentido mais negativo, como espíritos perturbados e perturbadores, mas Eguns são os nossos ancestrais. E o primeiro ancestral de todos foi Egungun, o nono filho de Oiá. É por isso que ela passa a se chamar Iansã, a mãe de 9 filhos. Curiosamente, o rio Oiá, na África, tem 9 afluentes, levando esses 9 filhos que Iansã tem. E o único que vinga é Egungun, um orixá que nasce finalmente para ser o progenitor da nova humanidade. A primeira humanidade teria sido morta por desrespeito aos orixás, por Iemanjá, mas essa é uma outra história. E Oiá se torna mãe do nono filho, de Egungun, ela se torna Iansã, e ligada ao ritual, aos nossos ancestrais, por estar vinculada a essa ancestralidade. Mas também tem uma outra história. Contam que num tempo muito distante, numa terra mais longe ainda, existiu um grande rei, o rei Xangô, o rei de Oió, o Alafim. E Xangô tinha 3 mulheres. Ele teve Obá, que permaneceu como a grande amiga de Xangô, a grande rainha, daí seu nome, Obá, e que permaneceu virgem ao lado de Xangô. Ele teve Oiá, a grande guerreira que Xangô roubou do seu irmão Ogum e que foi viver com ele. E ele teve Oxum, a Bela, considerada a mais bela de todas as Iabás e de todas as mulheres do mundo. Ele colocou Oxum numa torre, e nessa torre ele colocou todas as joias, todos os perfumes que ele encontrou e todos os espelhos do mundo. Todos. Não haviam espelhos no mundo. E quem era capaz de se contemplar era Oxum. Oxum era a mais bela de todas, ela era a única a se contemplar. Oiá nunca havia visto o próprio rosto. Eis que um dia, Oiá é muito curiosa e ela desobedece todas as regras, Oxum desceu de sua torre para se banhar no rio, e Oiá, transformada num vento, subiu na torre e descobriu aquilo que ela nunca poderia ter descoberto. Que a mais bela de todas as Iabás, a mais bela de todas as mulheres do mundo, não era Oxum, era Oiá. Ao se contemplar no espelho, ela descobriu isso. E resolveu espalhar aos 4 cantos do mundo com seu vento essa história. Oxum, furiosa, resolveu uma vingança. O que ela fez? Ela voltou à sua torre porque ela sabia que a curiosidade de Oiá faria com que ela quisesse se contemplar novamente nos espelhos, e cobriu com um manto que não podia ser retirado todos os espelhos da torre, com exceção de um espelho que havia pertencido a uma personagem muito importante, a Iku, a morte. Oiá deixou esse espelho descoberto e esperou. Oxum deixou esse espelho descoberto e esperou que Oiá
desobedecesse a regra de subir na torre de Oxum e fosse se contemplar. Ficou escondida ali observando, e assim fez Oiá. O espelho de Ku mostra apenas uma verdade: o momento e a face da morte de cada um de nós. Ao contemplar a própria morte, Oiá enlouqueceu. Alguns dizem que ela arrancou seus próprios olhos, entregou para Orunmilaya e foi viver no cemitério, na Calunga. Outros dizem que ela, antes de fazer isso, se transformou num búfalo e fugiu da cidade. O fato é que Oxum foi punida a partir desse momento, e Oxum, a Oxum ligada à morte, ligada a Iku, que é o Oxum Olobá, foi determinado que ela, até o fim de seus dias, carregasse junto consigo uma marca de Oiá. É por isso que todo filho de Olobá é muito ligado ao Oiá, como eu sou. A minha grande passagem é Oiá. E é por isso que Oiá é sempre a nossa segunda mãe. E lembrando vocês, rapidamente, antes da gente analisar essa história, que vocês curtam, se vocês curtirem, é sempre eu aponto para cima, mas é embaixo. Curtam o vídeo, se vocês curtirem, deem o nosso joinha. Olebá, caiu, né? Vão dar o nosso joinha. Eu gosto de brincar com a dança de Bará. E vamos ativar o sininho para receber outras histórias. E agora vamos analisar essa história que nós vimos aqui. Essas duas histórias. Primeiro, a ligação de Oiá com toda a humanidade. Oiá não é apenas a mãe dos 9 filhos, ela é a mãe da humanidade, da nossa humanidade. É ela que gera Egungun, que é o nosso ancestral inicial. Então, Oiá por que Oiá governa a alma de todos os mortos? Porque ela é ligada a essas almas pelo princípio da vida e pelo princípio da descendência. Ela seria a nossa ancestral inicial, a nossa mãe inicial. Por isso essa ligação, é a partir daí que ela governa os espíritos dos mortos e os conduz no mundo espiritual. Essa foi a primeira lenda que a gente viu hoje. Esse é um vídeo especial que traz 2 lendas, 2 Itãs. E o outro Itã que nós vimos nos traz também a verdade de Oxum. Nos mostra que o princípio da vida, que é o princípio de Oxum, Oxum é o princípio da fertilidade. É a atração. Não é apenas a vaidade, ela é ligada à nossa capacidade de atrair a pessoa amada e de preservar a vida a partir da reprodução. E esse princípio da vida se mostra falho porque ele governa um segredo. Talvez um mundo de Oiá não seja tão feio. Talvez Oiá seja a mais bela. Talvez o mundo espiritual seja o mais belo. E talvez Oxum tenha que nos esconder essa verdade e mostrar a si própria como a mais sedutora, porque nós precisamos ter o princípio de autopreservação. Nós precisamos manter a nossa vida. Então Oxum tem que nos seduzir. O princípio que faz o nosso coração bater, o princípio de Oxum, o princípio da vida, precisa estar nos seduzindo a cada segundo. E é isso que a vida faz. Ela é luxuriante. A natureza é luxuriante. A natureza, como Oxum, se enfeita de todas as formas, fazendo com que a gente preserve até o nosso último suspiro e guarda para nós uma beleza ainda maior que pertence ao Oiá, que pertence ao mundo espiritual e ao mundo da ancestralidade. É isso que essa história nos conta. E eu agradeço a atenção de vocês que eu tive. Meu nome é Ricardo de Oxum Olobá, pesquisador de lendas do Batuque do Rio Grande do Sul. Lembrando você sempre que quem é de axé diz que é.